Queridos amigos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da nossa manhã é o nosso amigo Pedro Lacerda, com o tema O Templo e a Oficina. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 26, Véus. Está na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E aí nós vamos à consideração de Emmanuel diante da passagem, que diz assim: Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhe assaltam o entendimento. Espero bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação do bem com Cristo, e para que sinta efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se converta ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Bom, Emmanuel nos faz um convite, novamente fazendo uma análise com relação à nossa autoiluminação, transformação moral, mas aqui ele deixa bem claro, né, quando a gente produz nessa fonte de conhecimento que a gente está tendo nessa manhã, quando a gente vem nessa casa, a gente buscando a reflexão, a meditação do Evangelho Redivivo e também do conhecimento da doutrina espírita, ele trabalha justamente esse peso de quando a gente só busca o conhecimento e não pratica, não vivencia. A gente não busca justamente ali compreender essas lições no exercício da prática. E aqui ele coloca bem, ele deixa bem claro aqui, que é indispensável que se converta no serviço de redenção. O que a gente percebe na trajetória dos personagens que estavam junto com Jesus, em busca de sua transformação, renúncias, momentos em que implica essa real significativa mudança, em que a gente, estabelecendo a vontade, porque o conhecimento doutrinário, o acesso à mensagem nós já temos, mas buscar justamente a alternativa ali para esse caminho de difusão e mudança íntima, mas a gente precisa se comprometer, ou seja, vivenciar,
estar próximo disso. E aqui ele coloca bem disso, né? A gente para buscar essa redenção, para buscar a gente entender a pureza desse evangelho, necessita prática, necessita vivência. Não é à toa que a gente convive com família, não é à toa que a gente convive, nossos convívios sociais, a gente tem a oportunidade de levar essas lições. Só que a gente não pode confundir eu costumo sempre falar da catequização e evangelização, que são diferentes. Não estou fazendo referências aqui à religião, mas justamente quando a gente aproveita só para apresentar o conteúdo de uma forma fria, de uma forma para os outros mostrando que a gente sabe, e quando a gente oportuniza um momento para que a gente possa dar uma palavra amiga, um momento de consolo, abrir, dar as mãos, independente de segmentos religiosos, né? Aí justamente fazer ali jus à oportunidade que recebemos de vivenciar e de colocar em prática. Então, quando ele fala de tirar o véu, é justamente disso. A gente não ficar recluso, ou então a gente fica o tempo todo buscando conhecimento, mas entendendo de que o exercício da prática e da vivência é fundamental para esse caminho de redenção, para esse caminho de mudança, né? Então que a gente possa ali, dentro da consideração de Emmanuel, a gente ficar bem atentos a esses ensinamentos que Emmanuel nos trouxe nessa manhã de hoje, né? Então vamos fazer nossa prece, levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa espírita, que abre as portas para a gente toda semana, para que a gente possa estar em contato com a mensagem consoladora, para que a gente possa estar em contato com a mensagem consoladora do Espiritismo, e que possamos transformá-las, essas mensagens, em sementes, para que possamos cultivar no seio da família, da sociedade e principalmente no íntimo. Que as palavras do nosso irmão Pedro Lacerda, junto com os amigos espirituais que o orientam, possam servir de instrumentos para que a gente possa colaborar em prática e atender ao convite de difundir essa mensagem aos corações dos mais necessitados e colaborar com esse planeta em regeneração. Que a gente possa, a toda manhã, durante a reunião pública, mentalizarmos aqueles espíritos que passam por provações, desafios, ou até mesmo necessitando desse momento de consolo. A espiritualidade amiga que está aqui presente possa colaborar e que a gente possa envolver, ao mesmo tempo também envolvendo a comunidade que abriga essa casa, a comunidade do Eucaliptal, que a gente possa envolver a nossa cidade, Volta Redonda, envolver o nosso estado e toda a nação. E que possamos, através do exercício e vivência da prática do Evangelho, instrumentalizar esse caminho de redenção na transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho, na construção do homem novo. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, então vamos passar a palavra para o nosso amigo Pedrinho, que vai falar sobre o tema Templo e Oficina. Meus
irmãos, bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui nessa casa. Nós trouxemos um tema nessa manhã para as nossas reflexões, que nós buscamos a inspiração na primeira página do livro Caminho, Verdade e Vida. É o prefácio onde o Emmanuel fala do templo e da oficina. A gente vai esclarecer no decorrer da nossa conversa aqui nessa manhã. Mas é um assunto que tem a ver com as nossas condutas. O Felipe já até fez uma introdução aqui, né, a página falando ali da prática, do conhecimento da prática. E quando nós estudamos a evolução do pensamento religioso, a gente vai compreendendo que a gente já avançou um pouquinho, né? Porque no passado, nós, seres humanos aqui da Terra, a gente, na conexão com Deus, na comunhão com esse ente superior, né, o Criador, a gente praticava a morte dos animais, né, o sacrifício de seres humanos, e a gente achava que nessa prática a gente estava fazendo uma comunhão com Deus e agradando a Deus. A gente imaginava isso. Dá para imaginar que assim, a gente consegue pensar nisso, que a gente já matou pessoas, achando que na morte dessas pessoas a gente estava agradando a Deus, né? Kardec, inclusive, faz uma pergunta acerca dos canibais, né? E os espíritos vão falar para ele: você já foi canibal em algumas oportunidades lá atrás. É ruim pensar assim, né? Que a gente já teve essas vivências complicadas, né? Mas então, falando dessa evolução do pensamento religioso, se lá no passado, né, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, a gente achava que conectar-se com Deus era praticar o sacrifício, o que a gente observa hoje? Né? É isso que a gente vai estar analisando, porque o templo, para nós, é um lugar sagrado, não é assim que a gente considera? Tanto que na casa espírita a gente vai encontrar assim plaquinhas que falam, né, do silêncio, que o silêncio é uma prece, ou seja, é um ambiente que você tem que ter respeito, e tem, né? Mas por que a gente faz diferença do templo, do centro, da igreja para a nossa oficina? Às vezes na casa espírita a gente busca as palavras certas para usar, a gente se coloca até de uma maneira respeitosa. Mas quando a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, nem sempre a gente vai buscar essa palavra respeitosa. Às vezes é ali que a gente dá vazão também para as nossas inferioridades. Então é uma reflexão nesse sentido, tá? Então a gente vai começar aqui com algumas advertências do próprio Cristo. Então no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar Jesus falando, né, com os doutores da lei e os fariseus, chamando esses homens de hipócritas, que esses homens são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, diz Jesus, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu gosto de pensar assim, é um exercício, né, que eu acho que é interessante. Quando eu leio um livro, por exemplo, eu leio lá André Luiz, Nosso Lar. Gente, eu tenho que me colocar no lugar do André Luiz. Eu penso assim, porque os equívocos que o André Luiz cometeu, os enganos que ele teve, são os meus, né? E é muito legal isso. Até um amigo me perguntou um dia assim: por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral e de repente se tornou mentor espiritual? Já pararam para pensar nisso? Que história é essa? Que é um espírito que ficou 8 anos na região umbralina e de repente ele estava escrevendo livros já orientando o nosso movimento espírita, orientando as pessoas, né? O que acontece é que o André Luiz, gente, ele tem reações muito parecidas com as nossas, né? Tem uma passagem interessante no livro Libertação, que ele, quando vê uma turba, né, de espíritos sofredores, ele fala assim: eu tive vontade de fugir de medo, ele ficou assustado. Só que junto com ele tinha um espírito muito evoluído, que era o Gúbio, que trouxe o equilíbrio, e o André Luiz permaneceu se amparando nessa fortaleza do Gúbio. Então essas reações muito humanas do André Luiz, a espiritualidade usa isso porque está perto de nós. Então a gente aprende com ele, a gente vai aprendendo com ele. E por trás do André Luiz tem ali uma pleiade de espíritos evoluídos auxiliando. Então o André,
ele age como se ele fosse um repórter, ele pesquisa, ele pergunta, e a gente tem que se colocar, né? Em cada passagem que ele traz, a gente se coloca ali, e eu, como é que eu reagiria nessa situação? O que eu penso a respeito disso? Para a gente ir aprendendo. Então, numa passagem dessa, Jesus falando com os fariseus, será que nós não somos como os fariseus? Será que nós não agimos como eles? Né? Parecemos justos por fora, mas por dentro estamos cheios de hipocrisia e maldade? Cada um tem que se avaliar, né? Mas é claro que, como a gente aqui na Terra está todo mundo muito próximo nessa questão do padrão evolutivo espiritual, a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, vamos analisar primeiro o seguinte, olha, o que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato de fingir possuir crenças, sentimentos, virtudes ou intenções e que a pessoa não tem na realidade. Então a gente faz aquele papel de bonzinho, né? A gente coloca um verniz para a sociedade, mas aí por dentro mesmo a gente não é dessa forma. Essa palavra, ela tem origem no grego hipócrisis, que significa representação ou interpretação de um papel. Na Grécia Antiga era um termo usado no teatro, para os atores que usavam máscaras. Será que nós usamos máscaras? Vamos pensar assim, ó. Eu dentro do centro, meu comportamento é o mesmo que eu tenho na minha casa? O comportamento que eu tenho no centro é o mesmo que eu tenho lá no meu ambiente de trabalho? É o mesmo que eu tenho na hora que eu estou no trânsito dirigindo o meu carro? É o mesmo comportamento que eu tenho na fila do pronto-socorro? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque eu já passei situações, estou falando um exemplo pessoal, tá? De num determinado momento assim, via aquela irritação, né, por um motivo qualquer, e a gente tem vontade de ter uma explosão de cólera. Mas, aí eu lembrava assim, não, mas eu sou evangelizador, lá na casa que eu participo, a casa espírita, eu não posso fazer isso. Vai que tem uma criança que está me vendo aqui fora. Aí a gente fica meio que travado. É o que o Emmanuel fala, né, que a gente está vivendo um momento que é o momento da disciplina. A gente está se disciplinando, a gente está se educando. Então, sendo bem sinceros, no nosso íntimo, a gente tem muita coisa ainda a educar, corrigir, ajustar, não é? Mas a proposta da doutrina espírita não é que a gente tenha uma aparência de bonzinho, não é que a gente use máscara, mas é uma proposta para que a gente possa ser sincero conosco mesmos. Quando a gente fala do autoconhecimento e um mergulhar dentro de nós mesmos, é a gente entender, quem sou eu afinal? Qual é o sentimento que eu preciso corrigir? Numa página de André Luiz, inclusive, ele fala que o espírita que não evolui por 3 anos está estagnado. Estagnado. Mas para saber se eu estou evoluindo ou não, eu tenho que me avaliar. Eu tenho que perceber assim, será que eu estou tendo reações mais tranquilas na hora que alguém me dá uma fechada no trânsito? Na hora que de repente o interesse meu é prejudicado? Né? Eu fico indignado ou eu fico encolerizado? Como é que é a minha reação? Existe uma história muito interessante de um palestrante espírita que ele estava em casa preparando uma palestra sobre a calma, a paciência, e aí de repente chegou a auxiliar dele, né, trazendo um café com leite, e ele brigou com ela porque dentro do café caiu um mosquitinho pequenininho, mas ela já era uma senhora, uma idade avançada, com a visão já prejudicada, ela não viu. Nossa, mas ele brigou muito com ela. Daqui a pouco a criançada gritando, jogando bola lá fora, a bola caiu no jardim, amassou as flores dele, ele foi lá, pegou a bola, jogou para as crianças e falou assim, ó, se jogar de novo aqui eu vou furar essa bola, hein? E aí logo em seguida veio um caminhão que perdeu o controle, bateu, derrubou o muro dele. Meu Deus do céu, ele foi lá fora, quase bateu no caminhoneiro. Aí depois dessa confusão toda, ele voltou lá para dentro da casa dele, olhou a página, e aí ele falou, caramba, eu estou preparando uma palestra sobre a calma e a paciência.
E ele estava lá tendo aquelas reações, né? Reações complicadas. Então é a gente começar a avaliar assim, quais as reações que eu tenho, né? Como é que eu me comporto no meu dia a dia? Como é que eu estou vivendo com as pessoas? A ideia não é usar máscaras, mas é a gente ser sincero, tentar trabalhar, tentar melhorar no nosso dia a dia, né? Um termômetro bom, eu gosto sempre de pensar nessa possibilidade, é o nosso lar. O lar é um termômetro sensacional para a gente, porque quem convive com a gente sabe como nós somos. Não dá para esconder, pessoal. Né? Aquela companheira ou companheiro que está do nosso lado todo dia, sabe como é que a gente é. Se a gente é enjoado, se a gente é educado, se a gente é gentil. Mas por que às vezes a gente é gentil na rua, num restaurante, numa festa, na casa espírita? Aí quando chega em casa, a gentileza acaba? Como é que é? Só funciona fora de casa? Não estou dizendo que é o caso de todos nós, estou dizendo que em muitas situações a gente apresenta uma aparente bondade, uma aparente gentileza, e aí no convívio a gente parece que abre mão dessa postura. Um outro aspecto é o seguinte, é que a nossa vida espiritual é a vida que se manifesta através dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos. Então Clarencio, ele fala assim, nossa vida mental, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, é a nossa verdadeira vida. E por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos, nada registramos, senão a própria perturbação. Então a vida espiritual é aquela que a gente não consegue esconder nem de nós mesmos e nem dos espíritos. Então se a gente aqui apresenta um verniz para a sociedade, se eu passo um papel de educado, bom, né, gente boa, os espíritos, quando eles nos veem, eles já identificam quem nós somos, pelo teor dos nossos pensamentos. Não tem como esconder isso, pessoal. Por enquanto, num planeta de provas e expiações, em vias de transformação, a gente não tem essa possibilidade de perceber não, mas tem gente que já percebe, tá? Tem gente que já olha um para o outro assim, e ele já consegue identificar. São pessoas mais sensitivas, mais capacitadas a perceber isso. Mas no mundo espiritual, nós não enganamos ninguém. Não enganamos ninguém, né? Nessa própria obra, Entre a Terra e o Céu, falando da vida espiritual, tem uma passagem muito interessante, que tem um personagem que ele é um enfermeiro lá, o Mário Esteves, que na hora que ele dorme, ele vai desafiar um desafeto dele, que é o Amaro. O Amaro casou com a mulher que ele amava. Então ele pensa assim, acho que vai ter que ligar de novo, né? Ele foi lá, saiu do corpo, ele foi brigar com o Amaro. Então muitas coisas que a gente uma tirinha, né? Uma tirinha espírita, onde tem o pai, né? O pai aqui no Brasil, ele está orando, o filho que está lá do outro lado do planeta. Aí o filho fala assim, poxa, pensei no meu pai agora que está lá no Brasil, mas o pai estava fazendo uma prece por ele, né? Tem pai que faz isso, aí todo dia ora pelo filho que está do outro lado do planeta. Então, se isso acontece como está ali, acontece também no nosso dia a dia. A nossa vida espiritual, ela é a verdadeira vida. A gente não tem percebido isso muito ainda, porque a gente fica tão envolvido na vida material, acorda, tem que escovar o dente, tomar café, sair para trabalhar, arrumar o carro que está com problema, a gente fica tão tomado pela vida material, que a gente esquece dessa vida espiritual. Mas a gente vive isso o tempo todo. Não tem hora que você pensa assim, gente, lembrei do Robinson aqui agora, e de repente o telefone toca, é o Robinson. Ué, rapaz, você não morre mais, pensei em você aqui agora. Mas por quê? Já houve uma conexão mental, já estava acontecendo, né? Ele já estava conectando comigo, vou ligar para o Pedrinho. Então isso acontece o tempo todo, a gente é que não se dá conta. Então a nossa vida espiritual, ela é a verdadeira vida, e essa vida espiritual, ela se manifesta por quem nós somos de verdade. Então não tem máscara, não tem hipocrisia. Se a nossa proposta, ou a proposta da doutrina espírita, é o avanço do espírito como ser imortal,
né? A gente tem que lembrar disso. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente não, então tem que colocar para fora tudo que nós somos. Gente, na verdade é sermos sinceros, sermos verdadeiros conosco mesmo, né? O Divaldo Franco fala numa palestra dele, eu gosto muito dessa fala, repito ela muito, ele diz assim, para eu aprender a perdoar alguém, e perdoar não é fácil. Não é fácil. Eu gosto da comparação assim, perdoar o Tatá que está me devendo 5 centavos, eu perdoo. Mas e se o Tatá estivesse me devendo 5 mil? Eu ia lembrar ele de vez em quando, Tatá, aquele 5 mil, hein? Né? Então, dependendo da ofensa, caramba, a gente fica magoado, fica chateado, fica aborrecido, às vezes tem vontade até de se vingar. Aí você pensa assim, mas espírita não sente isso. Sente. Espírita sente vontade de bater no outro, né? Mas a gente vai trabalhando. Então o Divaldo fala assim, o primeiro passo para que eu possa perdoar alguém, amar alguém, é reconhecer que eu ainda sinto raiva de vez em quando do outro. E ele comenta isso porque ele diz que ele infartou, e a própria Joana chegou para ele e falou assim, você infartou porque você ficou com raiva do seu irmão, do companheiro. E aí ele falou, não, irmã, não fiquei não. Ela falou assim, Divaldo, você vai querer enganar a mim? Eu estou vendo o seu coração cheio de fluido preto de mágoa, ficou magoado com ele, reconcilia com ele, aí ele consegue reconciliar, aquela mágoa passa, né? Aí o coração fica limpinho. Então é o que acontece com a gente. Se eu começo a entender quem eu sou de verdade, né, e buscando trabalhar isso no meu dia a dia, maravilha, eu tô no caminho, de buscar esse aprimoramento. Então, falando de novo do pensamento, da evolução do pensamento religioso, se nós lá no passado entrávamos no templo para assistir um evento, um momento, ter uma comunhão com Deus e sair dali, a gente vai ver aqui algumas passagens que vão mostrar para a gente que a coisa não é bem assim. Já que a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente vai perceber isso aí, ó. Aqui tem um exemplo de um trabalho mediúnico. Quem conhece trabalho mediúnico sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, vou só pincelar. Trabalho mediúnico, você tem ali um grupo de pessoas que se reúnem para comunhão com a espiritualidade. Os espíritos se manifestam ali, às vezes, através da psicofonia, da psicografia, né? Alguns médiuns são videntes. E naquele momento ali, existe um momento que é um momento de concentração, é silencioso. Só que nós, pessoal, temos muita dificuldade de concentrar, tá? Muita dificuldade. E aí, dentro do trabalho mediúnico, nesse caso aqui específico, está lá no livro Missionários da Luz, acontecia uma perturbação vibratória no ambiente, numa atitude desaconselhável dos companheiros encarnados. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam subindo na mesa? Eles estavam brigando lá dentro? Não, sabe o que eles estavam fazendo? Sentadinhos. Todo mundo sentadinho com a mão na mesa. Mas o pensamento deles estava gritando. E a espiritualidade utiliza no trabalho mediúnico é dos pensamentos. Então, se o pensamento do indivíduo está longe, está pensando só nele mesmo, está pedindo só pela família, está pedindo para ganhar na Mega Sena, tem todo esse tipo de pensamento que vai passando pela cabeça da gente. Aí a espiritualidade pede assim, eu vou direto naquilo onde está grifado, né? É mais razoável que se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza, procure distrair-lhes a atenção deseducada. Ou seja, para de pensar que o pensamento de vocês está atrapalhando. Por que estava atrapalhando? Porque eram pensamentos desordenados, né? E eu faço uma brincadeira, já fiz aqui com certeza, que quando o dirigente do trabalho mediúnico fala assim, meus irmãos, vamos pensar em Jesus, vamos levar os nossos pensamentos até Jesus. Aí alguns lembram de Jesus, igual aquela imagem que eu botei no início, falando para as pessoas. Outros vão lembrar do rosto de Jesus tradicional, né? Aí o outro lá lembra de Jesus na cruz. Aí quando ele pensa em Jesus na cruz, isso é o nosso pensamento. Tudo isso que eu vou falar aqui acontece em fração de segundos, tá? Aí o indivíduo pensa assim, Jesus, nossa, por que ele morreu na cruz, né? Que triste, né? Nossa, mas aquela cruz devia ser pesada demais. Puxa vida, mas era madeira de lei, né? Não era MDF, não era, né, essas madeiras de hoje que não vale nada, né? Caramba, Senhor, aquele móvel da sala está dando cupinho, vi lá. Mas diz que tem um produto agora que ele é à base de água, né? E isso tudo o indivíduo está dentro da sala mediúnica. Mas sabe em quanto tempo esses pensamentos passaram na cabeça dele? Numa fração de segundos.
Em pouco tempo, ele pensou isso tudo que não tem nada a ver com Jesus. Aí, de repente, ele se toca e fala assim: ai, nossa, eu tenho que voltar meu pensamento para cá. E é o que estava acontecendo. O pensamento dessa turma aí estava longe. Longe. Tenta imaginar você no trabalho mediúnico e você lembrar do teu filho que está com problema no casamento. Aí você está lá no trabalho mediúnico e você fala assim: espiritualidade, ajuda o meu filho que está com problema no casamento, mas também a minha nora, vou te falar um negócio aquele dia lá em casa. Olha o teu pensamento onde vai. Ele vai embora. Então nós somos ainda deseducados. Isso aqui é um exemplo para mostrar como a nossa vida espiritual afeta os ambientes. Como é que fica a nossa casa? Como é que fica a casa espírita se dependesse só do equilíbrio dos nossos pensamentos? Perceberam? A importância da vida espiritual, daquilo que a gente alimenta, de pensamento, sentimento. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui, falando, de novo, ainda da ideia que nós alimentamos assim: a casa espírita é um lugar sagrado. Aquele nosso irmão representante de Deus, ele é uma pessoa abençoada. E aí, o André Luiz traz na obra Obreiros da Vida Eterna, esse exemplo que eu peguei aqui do Cavalcante, que era católico, estava à beira da morte, estava doente, coitado, estava até mal cheiroso. Aí o padre vai lá visitar o Cavalcante, e o Cavalcante estava cheio de questionamentos, o padre ficou irritado. Irritado com o Cavalcante. E o Cavalcante percebeu que ele estava irritado. Aí a gente vai fazer uma visita. Então a visita é só você ir lá fazer a visita, ou é você levar o consolo, a paz, né? Antes de continuar aqui, vou abrir um parêntese. O Jorge Elahá comenta isso, ele fala assim, se caridade não fosse benevolência, indulgência e perdão, os espíritos não tinham respondido isso, porque a gente fica pensando que fazer o bem é você fazer aquela atitude externa. Eu vou doar 1 quilo de feijão. Mas como é que é esse doar 1 quilo de feijão? Tem amor ali? Tem bondade? Porque você pode fazer uma doação e não ter caridade dentro daquele ato, né? Então é o que o padre está fazendo. Irritado, brigando com aquele doente, coitado, estava à beira da morte. Mas era uma visita, e de um religioso. E aí quando ele encontra com o médico, ele fala assim, o que acontece com esse Cavalcante? Morre ou não morre? Ele estava doido para o Cavalcante morrer logo. Tenta imaginar a mãe da gente, o pai da gente no hospital, e aí o médico ainda fala assim, eu estou pensando, em de repente fazer com ele ali a eutanásia. Nós não ficaríamos indignados se isso fosse com uma pessoa que a gente ama? Então aqui havia aparência de bondade, aparência de conexão com Deus, porque era um religioso que estava indo lá fazer aquela visita. Mas onde é que está Deus? Já que Deus é amor, conforme João assevera, onde é que está o amor nessa visitação que foi feita? Por isso, tudo que a gente for fazer tem que ter amor. Eu vou fazer evangelização com as crianças, tem que ter amor. Vou participar da mediunidade, tem que ter amor. Eu vou participar do grupo de visitação, tem que ter amor. A gente vai entregar a sopa, amor. Amor. Pedro chorando porque as pessoas estavam criticando ele, dizendo que ele estava roubando as roupas, levando os cobertores para casa. Simão Pedro. E aí Jesus chega e fala assim, Pedro, as pessoas estão falando isso de você, mestre, estou muito chateado. Ô Pedro, a roupa vem de onde? A roupa é o Tatá que mandou para a gente. E o cobertor vem de onde? O Altair que mandou. E de onde vem o remédio? O remédio é o roupinho. Vai, Pedro, então o que tem seu aí? Você não está dando nada, você só pode dar o amor. O que você está dando então para essas pessoas é o seu amor. Se você não está colocando amor, porque o amor não espera retorno. Se você está chorando porque as pessoas estão fazendo comentários a seu respeito, o amor já foi embora, Então, se você não colocar o amor e compreender, porque o amor compreende, o amor tolera, então a sua caridade aí não está existindo a dos outros. Está lá no primícias do reino.
se não me falha a memória. Um outro exemplo aqui que o André Luiz traz para a gente, pessoal, está no livro Libertação. Serve muito para nós que somos espíritas. Às vezes a gente vai fazer uma palestra na nossa casa, terça e quinta-feira, o Tatá está acostumado, vai pouca gente. Tem dia que tem 3, 4. Se tiver muita gente, tem 8. É pouca gente, terça e quinta-feira. E tem transmissão, o pessoal assiste mais de casa, né? Aí em casa tem 10 assistindo, 12, mas na casa tem pouquinha gente. E aí a gente fala assim, conosco mesmo, né? Tem pouca gente encarnada, mas está assim de desencarnado. A gente não vê os desencarnados, mas eles estão aí mesmo. Aí o André Luiz fala, nessa passagem aí, olha, que ele vai visitar uma igreja. Ele vai acompanhar uma senhora, Margarida, que estava procurando ajuda, e ela vai numa igreja. Quando ele chega na igreja, ele comenta lá que o número de desencarnados era 5 vezes mais o número de encarnados. E aquele espaço deveria ter de 7 a 8 centenas de pessoas. Era uma igreja grande, né? Quantas pessoas cabem aqui no EDAC, aqui no salão? 51 sentados. 51 sentados, olha só. Então, se tivesse aqui, usando essa proporção, né? 7 vezes mais, é isso que ele fala? Não, 5 vezes mais, né? Seria 250 desencarnados. Se tivesse aqui cheinho, né? Mas só que ele vai dizer o seguinte, que essa galera que estava ali, gente, era só para perturbar e iludir. Não eram desencarnados, essa multidão de espíritos encarnados, não era espírito bom. Porque a maioria dos desencarnados que estavam, dos encarnados que estavam ali, dos vivos, né, ditos vivos, não estavam ali também com desejo de aprender, crescer. Ele vai falar que o próprio celebrante, o próprio religioso que fazia o momento lá com eles, ele era um indivíduo ateu e gozador dos sentidos. Eu gravei essas duas palavras aí, né, ateu e gozador, porque eu falei, gente, é um negócio complicado. Todos nós temos dificuldades íntimas? Temos. Né? Na casa espírita não tem uma hierarquia, como se, por exemplo, o Felipe ele é o representante de Deus para nós. Não, não é isso. Né? Não acontece dessa maneira. Mas para outras religiões é. Né? E aquele indivíduo ali, o André Luiz cita lá que tudo que ele colocava a mão ficava preto, de fluido inferior. As próprias pessoas que estavam ali na missa, a cabeça estava longe. O indivíduo estava ali cumprindo papel. Então, se no passado a gente ia lá e matava o animal, sacrificava para Deus, hoje a gente pensa assim, eu vou lá no templo, assisto lá o culto, participo da oração, estou quite com Deus. E volto para a minha vida, volto a ser quem eu quero. Quem eu quero ser. Pessoal, eu falo assim, de coração tranquilo. Quando eu comecei a frequentar o Sheila, há 28 anos atrás, eu estava com problema de saúde, então eu fui para tomar passe. Mas eu era um bebedor de cerveja, gostava de farra, apesar de já estar casado, hein? Olha, quando eu comecei a frequentar, eu queria melhorar. Me disseram que o passe era bom, eu falei, eu quero melhorar, tomar esse passe aqui, melhorar e voltar para a minha vida. Né? Minha vida de farrista. Aí eu comecei a ouvir aquelas informações, né, que vai batendo no ouvido da gente, nossa senhora, gente, esse negócio aqui é doído. Então é uma decisão muito difícil você permanecer estudando doutrina espírita, aprendendo, porque você começa a entender tanta coisa da sua vida e aumenta tanta responsabilidade da gente e começa a criar um conflito íntimo, que na hora que você faz um negócio errado, se eu chupar uma bala, jogar um papel no chão, eu já penso assim, cara, mas eu não posso fazer isso. Uma coisa boba. Eu não posso mais jogar papel no chão. Né? E aí o espírita não é melhor que ninguém, gente. Nós temos muito mais informação. Muito mais informação. Só que essa informação, ela acarreta
responsabilidade. Ela traz para nós uma cobrança interior muito grande, que chega até a incomodar. Ela incomoda. Então, a minha fala aqui, vocês me perdoem, mas eu não estou dizendo, já que a doutrina do Cristo ela é acolhedora, ela abraça a todos que querem se transformar. A proposta de Jesus é essa, é da transformação. Mas o espírita sincero, aquele que já abraçou essa doutrina, que deixou essa doutrina penetrar o seu coração, ele começa a conflitar com certos comportamentos. Então, no meu caso, por exemplo, o que começou a conflitar comigo? Eu fumava e bebia. Aí eu vou ler André Luiz, vou ler Emmanuel, vou ler Joana de Ângeles. Aí tudo aquilo que dizia assim, isso aqui não é bom. Aí eu pensava, cara, eu vou ter que mudar esse comportamento. Né? Eu vou ter que mudar. Consegui mudar. Então eu não estou aqui dizendo que quem fuma, quem bebe, que são pessoas más. Não, eu sempre repito assim, conheço pessoas que fumam, que bebem, são melhores que eu. Tem um comportamento melhor que o meu, mais cristão do que o que eu tenho. Eu estou falando mas desses comportamentos que a própria doutrina começa a fazer a gente pensar. Então você passa na rua e vê um indivíduo caído na calçada, tem gente que chega a pular por cima dele, né? Mas e o espírita? A gente passa e olha assim e faz de conta que não viu? Finge que está olhando o passarinho para não olhar para o irmão que está ali? Ou a gente passa e pergunta, ei meu irmão, o que houve? Você escorregou? Né? Você está passando mal? A gente começa a se cobrar. Então essa conduta aqui que está sendo mostrada pelo André Luiz, pessoal, nós somos hoje espíritas, muitos de nós pela primeira vez. Estamos conhecendo o espiritismo pela primeira vez nessa existência. Mas nós trazemos todas essas práticas dentro de nós. Isso está sedimentado em nós. Está arquivado na gente. Mudar de conduta não é fácil. Não é fácil. Então, aqui ele está trazendo uma igreja. Mas a gente sempre compara, né? Aí a missa passa a ser a palestra. Eu vou lá assistir minha palestra. A hóstia passa a ser água frutificada. Então muda o nome, etc. e tal, mas a nossa conduta às vezes continua a ser a mesma. E eu não estou dizendo aqui que os nossos irmãos católicos, estejam no erro. Não estou falando isso não, tá? Porque as religiões, o Emmanuel afirma isso lá no Caminho da Luz, elas têm origem no coração de Jesus. Por acaso ele pegou um exemplo aqui que era um católico, então eu vou mostrar um exemplo de espírita daqui a pouco também, tá? Para a gente ver a postura dos espíritas. E nesse espaço aqui, apesar da galera estar ali, estava confuso, havia muita espiritualidade inferior trabalhando, mas havia também a espiritualidade superior que estava disposta a ajudar quem queria ajuda. Tinham pessoas sinceras ali que estavam sim recebendo socorro do mundo espiritual superior. A mesma coisa é a casa espírita. Vamos pensar no EDAC, isso serve para qualquer casa espírita. A gente só tem parede, teto, banheiro, cozinha, na casa espírita, ventilador, porque nós precisamos. Como é que a gente vai se reunir aqui daqui a pouco com o calorão que vai vir no verão? Como é que a gente vai ficar aqui se estiver chovendo? Então a gente monta uma estrutura só para poder atender a nossa necessidade material, mas a casa espírita são pessoas. Quem forma o centro espírita são as pessoas. Então se as pessoas têm sincero desejo de melhoria, mudança, crescimento, mesmo que elas tenham muita dificuldade ainda, mas a espiritualidade vai estar presente, ajudando, colaborando, fortalecendo. E a gente ouve assim, aquela casa espírita é fraca. Eu ouvi falar disso? Né? Eu lembro de um colega meu que passou a frequentar o Sheila por um tempo, sentado vendo palestra, e aí a palestra como é que é, né? Você é o causador do seu sofrimento atual. Você semeou e está colhendo agora. Você pode semear um futuro mais feliz, mas não era isso que ele queria ouvir. Aí ele foi para um outro lugar, né, que em questão de meses ele já estava dentro da mediúnica, já ouvindo os espíritos. Aí eu penso assim, essa não é a orientação. Quando a gente estuda a apostila de mediunidade, a orientação não é essa. Aí os espíritos falavam para ele assim, você está com esse problema aí porque tem um olho gordo na sua vida. Seu vizinho fez um trabalho espiritual para você, aí ele, sabia.
É muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que admitir que eu sou incompetente, que eu posso ter sim semeado esse momento atual. É muito mais fácil, pessoal, né? É igual dentro de um casamento que está indo de mal a pior, a culpa é sempre do outro. Quem fala isso é o Alberto Almeida, que nos atendimentos psicoterápicos dele, Alberto Almeida, um palestrante espírita do Pará, né? Sempre quando tem conflito dentro do casamento, a culpa é do outro. Ninguém fala assim, não, eu realmente andei pisando na bola, né? É o nosso orgulho que fala muito alto ainda. Então aqui, meus irmãos, é um exemplo. Está numa igreja católica, mas serve para nós. Estou na casa espírita estudando, meu pensamento está onde? Né? A gente já cantou um dia lá no Sheila, com a nossa música lá, quem já foi lá sabe que a gente faz uma musiquinha lá no sábado, né? Na hora do passe. Na hora da música estava tendo jogo do Brasil, era a Copa do Mundo, e o pessoal soltando foguete lá, a cabeça da gente às vezes fica lá fora, né? Ih, acho que saiu o gol. Né? Então onde é que está a nossa cabeça? Eu estou na casa espírita, é o momento de eu abrir uma janela e ver a vida espiritual, como espírito imortal, eterno no sentido de que nunca vou morrer. Então eu preciso estar aqui, presente, né? E não fazer como os nossos irmãos fizeram nesse exemplo. Outro exemplo aqui também, que é do irmão católico, que é do padre Domênico, isso também está lá na Libertação, né? O indivíduo, por ser padre, achava que ele tinha prerrogativas. Olha só, não, eu sou padre, eu tenho prerrogativas, quando eu morrer, eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí ele ficou muito revoltado, ficou no plano espiritual, reclamando, cobrando, né? Que história é essa? Eu como padre, estou aqui nesse lugar cheio de sofrimento, isso aqui é um inferno. Aí a espiritualidade vai lá, conversa com ele, ele não cedia, e aí uma irmã chamada Luciana, que tinha desenvolvido a capacidade de buscar as memórias que estavam arquivadas nele mesmo, ela vai e fala para ele assim: deixa eu ver por que você está aqui. Você foi padre, mas Domênico, você morreu envenenado. Estou vendo aqui. Sabe por que você morreu envenenado? Porque você estava tendo um caso com uma mulher lá da comunidade, frequentava a sua igreja, ela era casada, o marido dela descobriu e te envenenou. Complicado, né? Vamos ver o que tem mais aqui, Domênico. Olha, uma jovem também que frequentava a igreja, você teve também um caso com ela, ela engravidou. Quando ela buscou conversar com você, você estava tentando um rapaz lá que participava também da igreja, da comunidade, para casar com ela, porque você, por ser padre, não poderia casar. Ela acabou cometendo suicídio. Olha que triste. Vamos ver mais aqui, Domênico. Estou vendo aqui que o seu pai, no leito de morte, ele preparou um testamento e ele tinha filhos fora do casamento. E ele pediu para você, como padre, como filho, como irmão, ajudar os irmãos dele, que precisariam de apoio. Você prometeu para o seu pai, mas na hora que ele morreu, você escondeu esse testamento e fez o que quis com o dinheiro que ele deixou. E não ajudou os irmãos. Opa, estou vendo aqui também, olha, que você, Domênico, se articulou e prejudicou muito, magoou muito o companheiro, um padre já idoso, que estava já quase encerrando a encarnação aqui na Terra. Você tirou ele da paróquia que ele estava, botou ele lá nas montanhas, ele ficou aborrecido demais e morreu magoado com você, porque você tinha interesse em ficar naquele lugar. Estou vendo aqui também, Domênico, uma mulher, olha, adoecida, que buscou você lá na igreja. Ela tinha um filho, esse filho era seu, filho seu também, estava doente, eles precisavam de ajuda, precisavam de remédio, de dinheiro, você mandou soltar os cachorros em cima dele. Essa mulher morreu, o filho também adoeceu e morreu. E aí, deixa eu ver mais. Não, por favor, para, porque eu não aguento mais, isso tudo é verdade. Então, ele falava da boca para fora que ele tinha prerrogativas, porque ele foi religioso e tinha direito a estar num lugar melhor após a morte. Mas a vida dele não se coadunava com alguém que era amigo de Jesus. Para não dizer que a gente não está falando nos espíritas,
Vou trazer um outro exemplo aqui, está no livro Mensageiros. É o Belarmino. Belarmino, ele foi doutrinador na Terra, desencarnou, e ele conta para o André Luiz como é que foi a vida dele. Primeiro que ele foi preparado em nosso lar. Aqui a gente abre um parênteses para lembrar assim, nossa, me chamaram para participar lá da atividade na casa. O Álvaro Crispino falou isso um dia para a gente aqui em Volta Redonda, assim, vamos parar com essa ideia de que quando a gente é convidado para o trabalho, é porque não tinha ninguém para poder fazer, e convidaram a gente. Aí sobrou o abacaxi para a gente poder fazer, né? Vem cá você poder trabalhar na casa espírita. Gente, nós somos preparados. Nós somos preparados. Então o Belarmino, ele foi preparado em nosso lar para ser aqui doutrinador. A gente está usando ultimamente a palavra esclarecedor, né? O Jacobson Trovão nos orienta assim. Melhor falar esclarecedor. É aquele que dialoga com os espíritos na sala mediúnica. Além disso, ele nasceu numa família espírita, o que também aumenta a responsabilidade, né? Eu nasci numa família espírita. Isso para mim aumentou muito a minha responsabilidade. Meus pais eram espíritas. Só que ele se tornou presidente de centro espírita. Gente, ser presidente de centro espírita significa, sabe o quê? Que esse indivíduo, ele é devedor. Ele tem muito débito. E por isso, ele abraçou aquela tarefa, né? Normalmente, presidente de centro espírita e médium são muito devedores. Muito, tá? Só que ele se tornou extremamente exigente com tudo, com as pessoas, mas ele se tornou muito exigente com os espíritos. Ele queria ter provas que viessem do mundo espiritual. Alguns de nós temos dúvidas assim, o meu pai já morreu, poxa, minha mãe já morreu, não chegou nenhuma notícia deles para mim ainda, por quê? Né? Vamos fazer algumas reflexões. O Chico diz que o telefone tocava de lá para cá. Então não tem como a gente exigir que venha uma mensagem daquele nosso ente querido que já desencarnou. Uma outra reflexão que é importante é que eu não sei como é que está aquele meu ente querido. Será que ele está em condição de vir conversar com a gente, de esclarecer alguma coisa? Olha o caso do André Luiz, 8 anos no umbral, agarrado lá no umbral, né? Então, ele começou a exigir provas que as coisas não são assim do jeito que a gente quer, né? A gente tem que estudar a doutrina para compreendê-la. Então, sem ter esses seus caprichos atendidos, ele chegou a uma negação completa. Ele começou a negar a própria doutrina. O Raul Teixeira comenta, numa palestra dele, que a mãe dele, se eu não me engano, era 12 anos que ela tinha desencarnado, e ele fala assim, nunca recebi uma informação da minha mãe. O Raul Teixeira. Ele não podia chegar para o Camilo, espírito amigo, mentor espiritual dele, e falar assim, Camilo, por favor, dê uma informação da minha mamãe. Às vezes a espiritualidade fala assim, por enquanto eu não tenho nada a te informar. E eles nem esclarecem o motivo. Tá? Um outro parêntese. Por isso é que a gente precisa ter no nosso movimento, né, cautela com relação às informações que nos chegam. De todos, né? A gente passou a ter informações de cartas vindo do mundo espiritual de artistas famosos um tempo atrás aí a gente lia aquela carta e falava assim, nossa, mas o indivíduo não era assim aqui na Terra, já em pouco tempo já estava transformado, né? Essa transformação não é miraculosa não, ela acontece, o mundo espiritual também a gente consegue evoluir, mas não é milagre, a gente continua a ser quem nós somos. E o Belarmino, gente, olha o que ele se transformou, num político. Ele achou um caminho legal, mas ele mesmo no livro fala assim, não é a boa política, eu busquei a politicalha. E ele acabou se escravizando ao dinheiro. Eu interpretei que ele se tornou um político corrupto. Então, de espírita se tornou um político corrupto. Meus irmãos, com todo o respeito, eu não consigo entender
um indivíduo que fala assim, ó, eu era espírita, mas não sou mais. Caramba! O espiritismo nunca deve ter entrado no coração dessa pessoa. Ele ficou só na superficialidade. Não tem como deixar de ser espírita. E aquele que já ouviu as informações, vai negar isso depois? Quando você estiver desencarnado, né? Não, eu ouvi falar, estudei, participei, fiz 10 anos de sistematizado, mas depois eu neguei. Como assim? Né? E ele terminou os dias num belo palácio crivado de enfermidades, voltou para o mundo espiritual como um fracassado. Tá? Caminhando para o nosso final, a gente vai entender aqui também, dentro dessa mensagem que Jesus traz, está no livro Jesus no Lar, ele diz que o indivíduo, ele queria muito praticar a caridade. Essa mensagem é bem conhecida, né? Ele queria, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha condições materiais de praticar a caridade. Ele não podia dar um prato de sopa, um copo de leite, um quilo de feijão para ninguém. E ele ficava assim frustrado, porque ele pensava, poxa, como eu queria ser caridoso, né? Mas no dia a dia dele, o que ele fazia? Primeiro, ele era um excelente membro de família, excelente pai, tinha muitos filhos, né? Um excelente companheiro. Ele tinha que trabalhar muito para poder sustentar a família dele. Ele era pobre, ele trabalhava e ganhava pouco, então ele trabalhava muito. E no ambiente de trabalho, ele era uma pessoa sensacional, cumpridor dos seus deveres, cumpria de maneira exímia. Se alguém vinha trazer uma fofoca para ele, lá na oficina, né? Olha, lá na oficina, a fofoca morria nele. Chegava nele, ele encerrava. Não vou fazer essa fofoca, né? Se ele estava no caminho para casa e ele viu uma pedra pelo meio do caminho, ele já pensava assim, oh meu Deus, alguém pode tropeçar nessa pedra. Tirava a pedra do caminho, né? Tudo que ele percebia que ele podia colaborar para melhorar a vida onde ele estava, ele fazia. E assim ele foi vivendo a vida dele. Bom pai de família, bom trabalhador, bom cidadão, né? Chegou no mundo espiritual, depois da morte. Aí é Jesus falando para a gente que ele estava com medo, né, do julgamento das autoridades celestes, mas ele foi aureolado por um brilhante diadema. E porque ele perguntou nem em lágrimas a razão desse prêmio inesperado, ele foi informado de que essa sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Jesus não fala em nenhum momento nessa história que ele entrou no templo, que ele se ajoelhou para orar, que ele fez uma prece. Jesus só fala da atitude dele o tempo todo. Bom pai de família, bom companheiro, bom trabalhador, bom cidadão. Ele era cumpridor dos seus deveres nessa luta do bem contra o mal. E para finalizar, o trechinho lá do Caminho, Verdade e Vida, que eu falei para vocês no início, né, no prefácio lá, primeiro texto lá dessa obra, eu peguei aqui um recorte. Manuel fala isso, ó, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Então a lição de Jesus não é para que a gente possa simplesmente praticar as exterioridades nessa prática da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório, ou seja, eu vou ficar ali só orando, conversando com Jesus através da prece, é só isso, né? Mas é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para serviço e obediência. As leis dos homens um dia serão o reflexo das leis de Deus. O que Jesus nos ensina é o amor. As nossas leis da terra precisam refletir a lei de Jesus. De novo, eu vou fazer uma reflexão à parte. Espírita que acha que a gente tem que ter pena de morte? Como é que é isso? Não é um negócio para se questionar? Mas Jesus adotaria a pena de morte? Se o Evangelho tem que ser o roteiro, né, para a legislação e administração das nossas vidas. Então a gente tem que entender que as nossas relações humanas aqui na Terra, a nossa vida social, ela um dia vai refletir os ensinamentos do Cristo.
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então não tem diferença, pessoal. Então, se Jesus ele era acolhimento, amor, perdão, caridade, bondade, trabalho ao próximo, renúncia, é isso. Mas na nossa vida, na vida real, onde eu estiver. Ah, mas e a casa espírita, o tempo? Gente, é um momento de encontro, reflexão, estudo, aprendizado. A gente pega isso tudo, leva para a nossa vida e vamos tentar viver isso aí. A proposta é essa. Se não for isso, a gente está fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo que a gente já vem fazendo há milhares de anos. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Meus irmãos, não basta falar em Deus, não basta falar em amor, nós temos que viver. Quantos falsos profetas na atualidade, falando em Deus, falando em amor, posturas, condutas completamente contrárias. Completamente contrárias. Jesus é o modelo. É a Ele que nós temos que seguir. Ele é o nosso exemplo. Aonde? Aonde estivermos. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Essa encarnação para a gente é muito importante. Muito, muito importante. A gente vive na Terra um momento muito decisivo. Muito decisivo. Temos que nos apegar a Jesus. Vamos buscar nele a inspiração para os caminhos que a gente precisa seguir. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa se fortalecer, viver nossas vidas utilizando esse modelo divino que é o Cristo, para que a gente possa sair desse naufrágio que a gente tem vivido. Nós somos náufragos, estamos ainda à deriva, procurando essa tábua de salvação. Jesus é a nossa salvação. Que a gente possa se inspirar nele e buscar esse caminho que vai com certeza nos tornar mais felizes. Muito obrigado, muita paz a todos. Agradecemos nosso amigo Pedrinho pelas reflexões da nossa manhã. E lembrando que a gente já comunica na quarta-feira, a palestra 19h30 é comigo. Nós vamos falar sobre o verdadeiro espírita na quarta-feira, dia 5. Próximo domingo, dia dos pais, nós vamos ter a palestra com Francisca Milton, a geração nova, né? E a outra quarta-feira vai ter a palestra junto com a pizza frita, tá, gente? Nós vamos ter a pizza frita no dia 12 de agosto. A palestra vai ser com Marco Antônio, tema Consolador Prometido. Então, dia 12 vamos ter pizza frita também. Aproveitar também já dar um recadinho, a gente já lançou esse recado também na quarta-feira. Nós vamos iniciar a nossa campanha tradicional de fim de ano, de Natal, né, das cestas básicas. Todo ano a gente estabelece, faz uma grande campanha, né, envolvendo 47 famílias do Parque Maíra. E esse ano nós vamos fazer em 2 etapas. A gente já está pensando tanto nos compromissos para não dificultar todo mundo. Então nós vamos lançar uma campanha agora, nesse mês de agosto já, né, envolvendo materiais de higiene, sabonete, detergente. A gente vai indicar lá todo o material para que vocês possam colaborar. Então, de agosto até outubro, tudo que é de material de higiene já podem trazer para a gente, tá? Nós vamos deixar ali e já vamos separar para envolver as cestas básicas. Em outubro, a gente já inicia, nós já vamos divulgar também todos os materiais de quilo, né, perecíveis, para que a gente possa também já confeccionar as cestas básicas, tá bom? Esse mês também a Aurete está aqui, mas junto com a Solange nós já estamos buscando os padrinhos e as madrinhas para as crianças também
envolvendo lá. Então, assim, elas vão estabelecer contato com vocês. Ah, mas Felipe, eu quero ajudar. Não tem problema, pode falar com a gente, que a gente indica para elas. Elas vão dar a melhor forma possível para entregar para vocês. Beleza? Combinado todo mundo? Então, a partir desse mês, então, nós já estamos efetuando a campanha de higiene. Então, sabonete, detergente. Então, pode deixar ali no carrinho, ou então deixar com a gente na secretaria, que serão bem-vindos, tá bom? Lembrando das atividades da casa, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós temos também a nossa atividade assistencial, que é a Sopra Fraterna, às 7 horas da manhã, no sábado. Toda segunda-feira também tem plantão, né? Também amanhã tem plantão do Paz às 8 horas da manhã, né? Então é aberto aqui para quem desejar também. Qualquer coisa, aqueles também que nos estão assistindo, pode mandar alguma mensagem, ou também na secretaria nós estamos ali para dirimir as dúvidas e sugestões para as nossas futuras atividades, tá bom? Vamos levar então nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, agradecer a hospitalidade amiga coordenada por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, agradecer a oportunidade bendita da gente estar aqui hoje no compromisso com essa casa espírita, com a nossa instituição espírita, que há 75 anos abre as portas, trazendo para a gente a proposta de sentido do Evangelho, para que a gente possa edificar as lições no convívio com a família, no convívio social, para que no convívio íntimo possamos estabelecer o papel da transformação, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Que a gente possa envolver todos os amigos que estão aqui presentes, envolver os seus familiares, envolvendo os trabalhadores, participantes, frequentadores dessa casa espírita. E também envolvendo toda a comunidade, a nossa cidade de Volta Redonda, o estado do Rio e toda a nação. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de serviço e que a gente possa, ao sair dessa instituição, levar as sementes para oferecer a colheita necessária e continuar difundindo, atendendo o convite da implantação da regeneração da terra, levando a essência do Evangelho aos demais corações. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.